Olá! Na continuação do nosso curso, vamos então ver uma função nova, uma função diferente que provavelmente você não conhece, ainda não tenha visto. É a função exato. Quantas vezes você já teve a necessidade de analisar exemplos, analisar células com conteúdos que aparentemente são iguais, mas quando você roda uma tabela dinâmica, por exemplo, eles se mostram diferentes. Ou quando você utiliza suas funções de comparação e elas acabam retornando o valor errado. A função exato ela tem essa vantagem. Se nós observarmos aqui, eu tenho alguns textos, e aparentemente esses textos aqui estão iguais na linha de cima e na linha de baixo. Se eu der aqui um sinal de igual e colocarmos a função exato, você vai ver se duas strings são idênticas. A função exato ela tem dois parâmetros, string 1 e string 2. Você vai pegar aí, por exemplo, o conteúdo de duas células e vai falar para ele, função exato, esta célula é igual a esta? Então, se eu clicar aqui na primeira função, ponto e vírgula, e clicar na segunda função, ao pressionar a tecla Enter, você vai ver a resposta verdadeiro, indicando que as duas sequências são exatamente iguais. Você poderia tratar essa função C, a função verdadeiro aqui nesse caso, com a função C. Eu poderia ver aqui, eu acho que ficou confuso essa frase, então eu vou repetir. Você poderia tratar essa condição verdadeira com a função C. De que forma? Igual se, abro parênteses. Eu poderia colocar a função exato diretamente dentro da função C. Então, se a função exato dessa string, ponto e vírgula, mais essa string aqui, ou seja, se a comparação das duas forem exatamente iguais, então ele escreva conteúdo igual. Se não, conteúdo diferente. Quando você pressionar o Enter, note que ele escreveu conteúdo igual, justamente porque o conteúdo dessas duas células são exatamente iguais. Agora nós temos aqui o segundo texto e o terceiro texto. Aparentemente eles são iguais. Vamos ver se eles são mesmo? Igual, string, string não, igual, exato, abro parênteses, clico na primeira string, ponto e vírgula, e clico na segunda string. Quando fechar parênteses aqui e pressionar o Enter, você vai ver a resposta falso. Batendo o olho aqui, olhando essa nossa string, esse nosso conteúdo aqui, dá a impressão que eles são exatamente iguais. Olha só, este é o segundo texto de exemplo para verificar o uso da função exato. O que será que tem de diferente entre elas? Se nós fizermos isto aqui, veja só, igual, vamos pegar aqui a função exato, abrir parênteses, e vamos tratar cada uma dessas funções, usando a função arrumar. Vamos arrumar primeiro o texto da primeira célula, da célula B11, ponto e vírgula. E vamos arrumar o texto da célula B12. Fecho parênteses e dou um Enter. Você vai ver então que agora a resposta é verdadeiro. Isso nos leva à seguinte conclusão. Quando nós analisarmos essas duas frases, apesar dos textos serem exatamente iguais, se você analisar o final deles, você vai ver que há um espaço aqui no final desta primeira frase que não existe. Na verdade, agora nós temos dois espaços aqui. Eles são diferentes. Para que a planilha retorne, para que a função exato retorne verdadeiro, ambas as strings têm que ser exatamente iguais. Então, se eu colocar aqui essa função para você, eu vou colocar isso aqui embaixo, para que você possa ver a função que foi aplicada, e também com o uso da função arrumar. Fazendo essas validações, essas pequenas validações e chamando essas funções complementares do Excel, como a função arrumar, como a função data e outras, você com certeza vai evitar erros na sua fórmula, erros como esse, em que os conteúdos parecem exatamente iguais, mas no final das contas tem algum caractere que é diferente. Um espaço ele é totalmente diferente do padrão. Aqui nós temos outro exemplo. Vamos ver se essas duas strings são iguais. Igual, vamos chamar aqui a nossa função exato, abro parênteses, string número 1, ponto e vírgula, string número 2. Assim que eu fecho parênteses e dou Enter, ele vai escrever falso. Se nós analisarmos aqui os exemplos, eu vou selecionar aqui, olha, há um espacinho aqui e há também dois espaços aqui. Se você apagar esses espaços, deixando até o ponto final, você vai ver que esse resultado vai mostrar verdadeiro. Agora, se você trocar aqui um caractere, apenas um caractere trocado de maiúscula para minúscula já vai fazer com que essa função retorne falso também. Então é importante que todas as duas strings, as duas comparações que você faça, sejam exatamente iguais. Caracteres maiúsculos e minúsculos
espaçamentos, tudo isso pode interferir no conteúdo da sua célula. Para evitar este segundo erro aqui, como eu faria? Nós poderíamos utilizar a função também, a função exato, veja só, usando como argumento outra função. Qual função que é essa? Nós poderíamos converter tudo aquilo ali para maiúscula, tudo para minúscula, ou com somente a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Vamos usar então a função pri.maiúscula. Vamos converter então esta célula aqui, ponto e vírgula. A segunda frase também, a pri.maiúscula. Então nós vamos converter esta segunda frase para apenas a primeira letra de cada célula maiúscula. Vou fechar parênteses. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. O resultado vai ser falso ainda. Por quê? Acho que nós temos os espaços aqui? Não. Então, eu acho que pri.maiúscula não foi uma... Ah, eu escrevi errado aqui, ó, B170. É B17. Então, o resultado agora é verdadeiro. Ele converteu ambas as frases com a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Seria exatamente isso aqui. Pri.maiúscula. Se você não se recorda dessa frase, dessa função, nós vimos isso lá no nosso curso de módulo intermediário das funções de texto. Só que note que ele colocou todas as primeiras letras com maiúsculo das duas funções. Você ainda poderia ter usado a função maiúscula do texto, ou ainda você poderia ter usado a função minúscula do texto. Numa comparação, isso não tem problema. Minúscula. Você teria esse problema apenas se o texto tivesse que ser exatamente igual. Então perceba que temos três formas diferentes de converter o texto para que a nossa função exato retorne um verdadeiro exato. Retorne o valor como verdadeiro. Perceberam então como a diferença, como é simples utilizar a função exato? Esta função ela é bem utilizada quando você tiver que fazer comparações de strings, só que ela só consegue fazer a comparação de duas strings, ou seja, de duas células. Se você precisar comparar duas células com mais duas células, você vai ter que usar a formatação concatenar para juntar esses dois conteúdos e fazer a sua comparação. Bom, essa é a função exato. Como essa função aqui ela é bem simplesinha, deixa eu fechar aqui, acabei clicando errado, vou alterar a cor da minha planilha. Na próxima aula nós vamos falar sobre a função import_range e vamos falar sobre um conjunto de funções da planilha Google chamada de import. Então você vai visualizar aqui nesse momento como importar dados de outra planilha utilizando uma função nas planilhas do Google. É isso, conteúdo terminado. Na próxima aula, então, veremos a função import_range. Até lá!